Você sabia que existe uma batalha onde 300 homens decidiram que não iam recuar? Não porque não tinham escolha, porque escolheram não ter. Em 480 a.C., num desfiladeiro estreito na Grécia chamado Termópilas, 300 soldados espartanos ficaram de pé entre o maior exército que o mundo antigo havia visto e o resto da Grécia. O exército persa tinha entre 100.000 e 300.000 homens dependendo da fonte que você consulta. Os espartanos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Sabiam que iam morrer. E foram mesmo assim. O que aconteceu nos 3 dias seguintes não apenas mudou o resultado da guerra entre a Grécia e a Pérsia. Mudou o que os seres humanos acreditam que é possível fazer quando decidem que há algo maior do que a própria sobrevivência. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. A história dos 300 não começa em Termópilas. Começa em Esparta. E o que Esparta havia feito com esses homens antes de enviá-los ao desfiladeiro é a parte que explica como 300 pessoas conseguem segurar um exército inteiro por 3 dias e entrar para a memória da humanidade para sempre. Antes de continuar, considere seguir o canal e ativar o sininho. Esse canal existe para trazer história real com a profundidade que ela merece. Pesquisa séria, narrativa cinematográfica, sem enrolação. Cada seguidor ajuda esse trabalho a continuar. Comenta o que você já sabia sobre os 300, o que te surpreendeu, o que você acha que é mito e o que é real. A galera nos comentários já está trazendo perspectivas que enriquecem cada vídeo. Agora deixa eu te contar o que realmente aconteceu. Esparta não era uma cidade. Era uma ideia levada ao extremo. A ideia de que um ser humano pode ser transformado, desde o nascimento, numa ferramenta de guerra tão eficiente que as limitações normais do corpo e da mente se tornam irrelevantes diante do que foi instalado no lugar delas. O processo pelo qual Esparta transformava crianças em guerreiros se chamava agogê. E se você acha que treino militar moderno é severo, o agogê vai mudar sua referência completamente. Começava aos 7 anos. Não com o consentimento da criança. Não com discussão familiar sobre se era a melhor escolha. Era a lei. Todo menino espartano em condições físicas adequadas era retirado da família aos 7 anos e entrava num sistema que duraria os próximos 23 anos da vida dele. 23 anos. Os primeiros anos eram de treinamento físico que ia aumentando progressivamente de intensidade. Não apenas exercício. Exposição deliberada ao desconforto como método pedagógico. Frio. Fome. Privação de sono. Não como punição por erros específicos. Como parte do currículo. A lógica era que um guerreiro que havia sentido frio suficiente deixa de ter medo do frio. Que um guerreiro que havia passado fome suficiente deixa de ser limitado pela fome no campo. Havia também algo mais perturbador ainda. Os meninos eram alimentados de forma insuficiente deliberadamente. E eram incentivados a roubar comida para complementar o que recebiam. Mas se fossem pegos roubando, eram punidos. Não pelo roubo. Por terem sido pegos. A punição ensinava que a falha não era tentar. A falha era ser detectado. Isso parece cruel quando descrito fora do contexto de para que estava sendo construído. Dentro do contexto, era a criação de guerreiros que não seriam detectados quando precisassem operar em território inimigo. Que não seriam limitados pela fome quando os suprimentos falhassem. Que haviam aprendido que dor é informação, não é limite. E havia a formação coletiva. Os meninos viviam em grupos. Comiam juntos, dormiam juntos, treinavam juntos. A identidade individual era progressivamente substituída pela identidade do grupo. Não porque Esparta não valorizava indivíduos competentes, mas porque Esparta havia entendido algo sobre guerra em formação que levaria séculos para ser articulado claramente em teoria militar. Um guerreiro que luta pelo homem ao seu lado luta de forma diferente de um guerreiro que luta por abstração. Os 300 que foram para Termópilas haviam dormido lado a lado, comido lado a lado, treinado lado a lado por décadas. Não eram 300 indivíduos.
Era um organismo com 300 corpos. Leônidas havia sido escolhido para liderar a missão de Termópilas. Não era um general jovem com algo a provar. Era rei de Esparta. Tinha em torno de 60 anos quando tomou o desfiladeiro. Havia passado a vida inteira dentro do agogê, havia subido cada degrau da hierarquia militar espartana, havia chegado ao topo de uma sociedade que media tudo em termos de capacidade guerreira. E havia escolhido os 300 com um critério que diz tudo sobre o que Esparta era. Escolheu homens que tivessem filhos. Não os mais jovens. Não os mais fisicamente impressionantes. Os que tinham filhos. Homens que já haviam garantido a continuidade das famílias, cujas mortes não interromperiam a linha de descendência espartana. Esse detalhe revela algo sobre o nível de consciência de Leônidas sobre o que estava levando esses homens a fazer. Não havia ilusão de que haveria retorno. A escolha de homens com filhos era a escolha de homens que podiam ser gastos porque já haviam cumprido o que Esparta considerava a obrigação fundamental do cidadão espartano. E os homens escolhidos foram, sem hesitação documentada pelas fontes. Porque Esparta havia construído pessoas para quem esse tipo de missão não era tragédia. Era destino. O contexto geopolítico que havia levado ao desfiladeiro de Termópilas em 480 a.C. precisa ser entendido para que a dimensão do que estava acontecendo seja completa. Xerxes, rei da Pérsia, havia herdado de seu pai Dário I não apenas o maior império que o mundo havia visto até aquele ponto, mas também uma humilhação específica que precisava ser resolvida. A Batalha de Maratona em 490 a.C. havia sido o momento em que o exército ateniense havia derrotado uma força persa suficientemente grande para que a derrota fosse impossível de explicar como acidente ou como circunstância. Havia sido a prova de que as cidades-estado gregas podiam resistir à Pérsia de uma forma que a Pérsia não havia previsto que fosse possível. Xerxes havia passado anos planejando a resposta à maratona. A resposta era de uma escala que tornava qualquer comparação com forças anteriores inadequada. Os números que as fontes antigas registram, 1 milhão ou mais de soldados, são considerados exagerações pela historiografia moderna. Mas mesmo as estimativas mais conservadoras colocam o exército persa em algo entre 100 mil e 300 mil combatentes. Uma força que havia cruzado o Helesponto, o estreito entre a Ásia e a Europa, sobre pontes de barcos construídas especificamente para essa travessia. A Grécia havia ficado sabendo que vinha. E havia entrado em pânico com a eficiência específica dos grupos que recebem a notícia de que algo esmagador está a caminho e que não tem tempo para processar completamente antes de precisar decidir o que fazer. As cidades-estado gregas haviam enviado representantes a um oráculo para a pergunta. O oráculo havia respondido com a ambiguidade que oráculos cultivavam deliberadamente para que qualquer interpretação dos eventos futuros pudesse ser retroativamente encaixada no que havia sido dito. Esparta havia ficado com a versão mais clara e mais pesada da mensagem. Um dos dois precisaria morrer. O rei de Esparta ou Esparta em si. Leônidas havia entendido a mensagem como instrução. O desfiladeiro de Termópilas era a escolha estratégica que fazia sentido. Não como local onde os gregos poderiam vencer o exército persa. Isso era matematicamente impossível independentemente da qualidade dos guerreiros. Mas como local onde a vantagem numérica persa poderia ser temporariamente anulada por geometria. Termópilas, que significa portões quentes numa referência às fontes termais da região, era um desfiladeiro estreito entre o mar e as montanhas que em seu ponto mais estreito tinha apenas alguns metros de largura. Num espaço daquela dimensão, um exército de 1 milhão ou de 10 milhões não podia atacar com mais do que uns poucos guerreiros de largura simultaneamente. Os números persas eram irrelevantes se o desfiladeiro era suficientemente estreito. Leônidas havia chegado ao desfiladeiro com os 300 espartanos e com tropas aliadas de outras cidades-estado gregas que elevavam o total para algo entre 5 mil e 7 mil guerreiros. E havia tomado posição.
O primeiro dia de batalha foi o momento em que o exército persa entendeu. Xerxes havia enviado mensageiros antes do combate com a instrução que havia funcionado em tantos outros lugares. Rendam as armas. A resposta de Leônidas entrou para a história como uma das frases mais conhecidas do mundo antigo. Venha buscá-las. E quando o combate começou, a diferença entre o que os persas haviam encontrado antes e o que encontravam agora ficou imediatamente visível. A falange espartana não era apenas guerreiros bem treinados com escudos e lanças. Era uma estrutura de combate refinada por décadas de prática coletiva que havia transformado o grupo em algo que funcionava como máquina com a eficiência que máquinas têm e que seres humanos individuais não têm. O escudo do guerreiro espartano protegia não apenas ele, mas o guerreiro à sua esquerda. A lança alcançava sobre o escudo do guerreiro à sua frente. Cada posição tinha função que complementava todas as outras. Um buraco na formação era uma emergência coletiva que os outros corpos treinados respondiam automaticamente, sem ordem, porque haviam treinado a resposta até que se tornasse reflexo. Os persas que avançavam pelo desfiladeiro encontravam não uma linha de guerreiros, mas uma parede que se movia, que absorvia impactos e redistribuía a força sem se quebrar, que respondia a cada tentativa de penetração com precisão que parecia impossível para uma formação humana. O primeiro dia terminou com os persas recuando. Xerxes havia assistido de uma posição elevada. As fontes descrevem que se levantou do trono 3 vezes durante a batalha de terror pelo que estava vendo acontecer com seu exército. O segundo dia foi mais do mesmo, com escalada de intensidade. Xerxes havia enviado seus melhores guerreiros. Os imortais, como eram chamados a elite do exército persa, 10.000 guerreiros cuidadosamente selecionados e treinados que haviam recebido o nome de imortais porque quando um deles morria ou ficava incapacitado era imediatamente substituído por outro, mantendo o número constante em 10.000. Os imortais avançaram pelo desfiladeiro. E recuaram também. A mecânica da falange espartana no espaço estreito de Termópilas era um problema que tamanho e bravura não resolviam porque o problema era geométrico e não humano. Xerxes havia entendido que não havia solução direta disponível. Mas havia uma solução indireta. E alguém havia acabado de se apresentar para fornecê-la. Efialtes era um grego local. O nome ficou gravado na memória histórica com a qualidade que nomes de traidores ganham quando a traição tem consequências suficientemente grandes para que o nome sobreviva às gerações. Efialtes havia se aproximado do acampamento persa com informação que Xerxes precisava desesperadamente. Havia um caminho através das montanhas que contornava o desfiladeiro e que saía atrás da posição grega. Leônidas sabia que esse caminho existia. Havia posicionado aliados gregos para guardá-lo. Mas os aliados haviam recuado quando o exército persa havia chegado pela trilha na noite do segundo dia. Na manhã do terceiro dia, Leônidas soube. Estava cercado. Aqui está o momento que define quem Leônidas era e o que Esparta havia construído nele. Quando ficou claro que a posição era insustentável, que o exército persa chegaria pela retaguarda em questão de horas, Leônidas tomou uma decisão. Dispensou a maioria dos aliados gregos. Deixou que fossem. E ficou com os 300. As razões que as fontes atribuem a essa decisão variam. Alguns dizem que queria dar tempo aos aliados de escapar. Outros dizem que havia entendido que a morte dos 300 em posição heroica teria um valor estratégico na guerra maior do que qualquer retirada organizada produziria. Outros ainda simplesmente dizem que Leônidas havia entendido a mensagem do oráculo e estava cumprindo o que havia sido dito. Provavelmente era tudo ao mesmo tempo. Os 300 avançaram em vez de defender. Saíram do desfiladeiro em direção ao campo mais aberto, onde a vantagem geométrica que havia sustentado 2 dias de combate não existia mais, e atacaram. Leônidas foi eliminado durante esse avanço. Os 300 continuaram combatendo ao redor do corpo do rei.
As fontes descrevem que o combate pelo corpo de Leônidas foi tão intenso que os persas avançaram e recuaram 4 vezes antes de finalmente tomarem a posição. Os últimos espartanos foram eliminados numa colina onde haviam recuado depois de ficarem sem lanças. Combateram com espadas. Depois com as mãos. Até o último. Xerxes havia vencido Termópilas. Havia perdido, dependendo da estimativa, entre 10.000 e 20.000 guerreiros para fazer isso. 300 espartanos e alguns milhares de aliados haviam segurado o maior exército do mundo antigo por 3 dias. Mas o que Termópilas havia produzido não era apenas tempo. Era algo que o exército persa e o próprio Xerxes não haviam planejado produzir. Era a prova. A prova de que os gregos conseguiam resistir. Que havia guerreiros que não recuavam independentemente da diferença de números. Que a Pérsia, por maior que fosse, não era irresistível. Essa prova viajou pela Grécia na velocidade que notícias de importância decisiva viajam quando todos precisam saber. E quando os gregos encontraram os persas em Salamina semanas depois, na batalha naval que foi o ponto de virada real da guerra, a memória de Termópilas estava presente de formas que moral e determinação não podem ser completamente quantificadas, mas que os resultados de batalhas refletem. A frota grega em Salamina havia sido numericamente inferior. Havia vencido. O que Termópilas revela sobre a psicologia humana coletiva vai além da análise militar. O agogê espartano havia feito algo que a maioria dos sistemas de formação humana não consegue fazer, porque a maioria dos sistemas de formação humana não está disposta a pagar o custo que esse algo exige. Havia removido o medo da morte como variável limitante do comportamento. Não através de doutrinação que dizia que morte não existia ou que era boa em si mesma, mas através de décadas de exposição progressiva a situações que eram suficientemente difíceis para que a sobrevivência nunca pudesse ser assumida como garantida, e suficientemente estruturadas para que a sobrevivência dependesse de qualidades específicas que podiam ser desenvolvidas. Um guerreiro que havia passado anos em condições onde a morte era possibilidade real e onde havia sobrevivido porque havia desenvolvido as qualidades que a sobrevivência exigia não é o mesmo ser humano que um guerreiro que sabe intelectualmente que pode morrer, mas que nunca havia processado essa informação no nível físico e emocional onde decisões de combate real são tomadas. Os 300 haviam processado. Múltiplas vezes. Durante décadas. E quando chegou o momento em Termópilas onde a informação de que iam morrer se tornou concreta e imediata, o processamento já havia acontecido. Havia o espaço entre receber a informação e agir que nos guerreiros não treinados é preenchido pelo medo e que nos espartanos havia sido preenchido por décadas de construção de respostas alternativas. O filme de 2007 chamado 300, de Zack Snyder, é provavelmente a elaboração cultural mais conhecida sobre esses eventos na geração atual. O que Snyder fez foi pegar os elementos históricos e amplificar a estética de cada um ao ponto onde o realismo histórico e a mitologia visual se tornam indistinguíveis, o que é uma escolha artística honesta sobre o que o material Termópilas já havia sido mitologizada muito antes de Hollywood. Heródoto, o historiador grego que registrou os eventos mais próximo do que qualquer outra fonte, já estava trabalhando com material que havia passado por transmissão e elaboração antes de chegar a ele. O que o filme captura com precisão que a escala visual às vezes obscurece é a dimensão psicológica central. Que os 300 não foram para Termópilas como sacrifício involuntário. Foram como escolha. E que a escolha havia sido tornada possível por um sistema que havia construído seres humanos capazes de fazê-la sem que a possibilidade de não fazê-la fosse psicologicamente real para eles. Isso é perturbador de formas que o espetáculo visual do filme às vezes não deixa espaço para processar. Porque implica que a coragem extraordinária e o condicionamento extremo são impossíveis de separar completamente. Que os 300 eram heróis e que eram também o produto de um sistema que havia removido alternativas que a maioria dos seres humanos considera fundamentais. Termópilas aconteceu há 2.500 anos. O desfiladeiro ainda existe,
Embora o nível do mar tenha mudado suficientemente para que a geografia atual seja diferente do que era em 480 a.C., a estrada que hoje passa pelo local onde o desfiladeiro ficava tem um memorial. Nele está escrita a frase que o poeta Simonides havia composto para os mortos de Termópilas pouco depois da batalha. Passante, vai dizer aos espartanos que aqui jazemos, obedientes às suas leis. Não glorificação. Não lamento. Apenas a declaração de que haviam feito o que haviam sido construídos para fazer. No mundo que havia sido construído para produzir guerreiros capazes de Termópilas, isso era suficiente. Num mundo diferente, a frase coloca perguntas que o mundo diferente precisa responder por conta própria. O que você é capaz de fazer? Pelo quê? E quem ou o que te construiu para ser capaz disso? Os 300 tinham respostas para essas perguntas que o Agogê havia instalado ao longo de décadas. A maioria de nós constrói as respostas de formas menos sistemáticas e mais acidentais. E a diferença entre os dois processos é parte do que torna Termópilas uma história que continua sendo contada 2.500 anos depois. Não apenas porque o que aconteceu foi extraordinário, mas porque o que produziu o que aconteceu continua levantando questões sobre o que seres humanos são capazes de se tornar quando algo, uma cultura, uma crença, uma comunidade, decide que vale a pena construir esse tipo de capacidade no preço que construí-la exige. E você, se tivesse sido criado dentro do Agogê, se tivesse passado 23 anos sendo construído por esse sistema, você acha que seria capaz de fazer o que os 300 fizeram em Termópilas? Ou acha que o que eles fizeram era possível precisamente porque não haviam sido deixados com a opção de considerar completamente se queriam fazer? Essa pergunta não tem resposta fácil. Mas é a pergunta que Termópilas continua colocando para qualquer pessoa disposta a olhar além do espetáculo. Se essa história ficou com você, deixa o like agora. Compartilha com alguém que você sabe que vai amar. E comenta o que você acha. Se você teria ficado ou recuado, se você acha que Leônidas foi herói ou fanático ou as duas coisas ao mesmo tempo. Essa galera nos comentários está transformando cada vídeo numa conversa que vale mais do que o vídeo sozinho. E se ainda não segue o canal, esse é o momento. Até o próximo vídeo.